Segure essa palavra no coração, porque Deus quer falar com essa igreja. Deus falou comigo e vai falar com essa igreja. Amém, meus irmãos? Jeremias 18:1. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Até aqui, meus irmãos, tome seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Então a mensagem que eu quero trazer aqui para a igreja, eu quero fazer uma pergunta antes, é como está o seu contentamento com a sua vida, né? Você que está com a sua família aí, olha para quem está do teu lado, para tua esposa, para o teu filho e pergunta: como está o contentamento a respeito da tua vida pessoal? Como estão os teus projetos? Como estão os teus sonhos? Como está? A verdade é que nós vivemos em um tempo em que as coisas mudaram. E você já percebeu que não há mais um contentamento acerca daquilo que nós vivemos com nossa família, na nossa empresa e em outras áreas que se trata de algo material, pessoal? Nós não temos mais um contentamento, isso é certo. Nós vivemos uma vida descontentes. Nós queríamos ter um carro 2026, mas nós temos no 2002, nós temos no 2005. Nós queríamos já sermos gerente onde nós trabalhamos, supervisores. Nós queríamos estar em um outro nível. Você olha para a sua vida lá atrás e você diz: Deus, eu já estou com 40 anos, eu já estou com 30, eu já estou com 50 anos, e aquilo que eu pensava e imaginava eu ainda não consegui. Mas quando você olha para a sua vida, você vê que correu e corre dia após dia, hora após hora, e tudo envolve o descontentamento com a sua vida pessoal. Você deixa de vir na igreja porque você está descontente, que você não conseguiu ainda chegar em tal nível. Não consegue mais vir numa quinta-feira, os homens aí, para fazer uma oração, porque na quinta-feira é muito corrido. Chega muito tarde em casa, tem que chegar em casa e ainda tem que fazer mais alguma coisa, porque senão, e a gente vive essa rotina de corrida contra o tempo. E quando nós olhamos em 1 Timóteo 6, ele está dizendo: tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, já estamos contentes. Aí um pouquinho antes ele diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Entendeu isso? Paulo está dizendo: olha, a corrida desenfreada pelas coisas materiais, pelas coisas pessoais, tem tirado o verdadeiro foco do cristão, tem tirado o verdadeiro foco da família cristã. O único lugar em que a palavra descontentamento ela deveria estar é na área espiritual. Mas a verdade é que nós invertemos os valores ao correr dos dias. Nós estamos descontentes com as nossas vidas, com as nossas rotinas, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. E aí você vai dizer: pastor Oséias, e isso é errado? Isso não é errado. Darmos para ter algo melhor para nossa família. O problema é que quando isso acaba sendo mais prioridade do que a nossa vida espiritual. E quando se trata da vida espiritual, pastor Luciano, o que acontece? A vida material ela desmorona porque ela não tem uma base. E aí nós nos perdemos. Aí nós vimos que os dias corridos no trabalho, férias vendidas porque estava apertado, só nos afastou do maior propósito de Deus, que é a nossa família. Alguém agora há poucos dias perguntou para mim em uma mensagem, ele falou assim: eu quero comprar o teu filho. E ele perguntou: eu vou começar a fazer algumas ofertas para ti, quando tu aceitar tu me fala. Eu quero te dar 100 mil no Pedro. Eu disse: não vendo. Ele falou assim: 500 mil agora. E nós paramos por aqui. Eu disse: bem capaz. Ele falou: 1 milhão. Eu disse: não, meu filho, não te vendo nada. Ele começou com mais algumas propostas e ele falou assim: tu não vende? Não. Por quê? O valor dele não é com um valor monetário que vai pagar. Pois é. Mas tu viu que tu é milionário, mas tu não dá o devido valor para quem realmente importa? Você já notou que a esposa que está do teu lado aí tem um valor imensurável? Mas será que você valoriza ela o suficiente? Se ela vale para você, e aí? O seu filho que está com você aí, você já sabe o preço dele? Pois é. Nós falamos que amamos, que valorizamos, mas a verdade é que conseguimos dar o devido valor que realmente eles valem. Parou para pensar? Então, percebe que o descontentamento não está no espiritual de um homem, mas sim no material. Nós estamos descontentes com tanta coisa, mas a única palavra que um contentamento não deve estar é na área espiritual.
Tá? Amém, meus irmãos? Quando ele diz, levanta-te e desce a casa do oleiro, ele está falando para Jeremias, levanta-te e desce a igreja, a casa do oleiro. Meus irmãos, preste atenção que Deus está falando com Jeremias. Quem está falando com Jeremias? Preste atenção aqui, por favor. Você está na sua casa e alguém chega e fala, olha, Jeremias, tu desce lá na casa do oleiro amanhã, porque eu vou falar contigo. Amém? Amém. Isso é a lógica. Ele diria amém. Eu já não diria isso. Eu diria assim, se o Senhor está falando comigo aqui em casa, por que eu preciso descer lá na casa do oleiro? Se Deus já está falando comigo aqui, por que eu preciso descer lá para ouvir mais? Preste atenção. E assim é a vida do cristão. É o contentamento de só estar escutando Deus em casa já é o suficiente. Aí que começa o contentamento espiritual. Nós estamos acostumados a somente escutar Deus falar, e em alguns momentos Deus falou, tá tudo certo. Se eu venho para a igreja e eu sou um ministro do louvor, é o suficiente, tá tudo certo. Se eu venho para a casa de Deus, sento neste banco onde você está sentado e fico escutando quem vai pregar, quem vai cantar, tá tudo certo, estou no caminho certo, estou contente com a minha vida espiritual. Quem traz a palavra aqui, se prepara para trazer a palavra, fica só naquilo ali e saio daqui contente com aquilo que aconteceu. Mas Deus está dizendo para Jeremias, e Jeremias está nos ensinando, porque se fosse eu ficava no conforto da minha casa, escutei uma vez a voz de Deus e está tudo certo. Jeremias está nos ensinando que lá eu estou escutando a voz de Deus aqui em casa, mas se eu for lá na olaria, eu vou escutar muito mais do que Ele tem para me apresentar. O problema é que o contentamento tem nos deixado num lugar só, e aquilo que Deus quer nos apresentar é muito maior, mas nós estamos contentes somente com a vida espiritual que nós estamos levando. Só vir para o culto, adorar o Senhor no domingo é o suficiente. Na terça não precisa vir, na quinta não precisa vir, na sexta não precisa vir, no sábado não precisa ir para o evangelismo, no domingo mostrando a cara aqui na igreja, está tudo certo, mas você está enganado. O que o Senhor tem para você é muito mais. Ele fala, levanta, porque lá eu te farei ouvir. Mas eu já estou escutando aqui em casa, eu já estou vivendo. E é por isso que aí entra as famílias aqui. Aqui nós estamos falando de um homem, mas eu quero falar aqui para famílias. Quando o marido diz, vamos para a igreja, a esposa diz, hoje está frio demais, hoje tem uma série na Netflix, hoje tem uma novela, vai acabar. E assim, às vezes a mulher diz, vamos para o culto, o homem está dizendo, não, tá bom, hoje não, vamos no domingo. Às vezes a esposa e o esposo convidam o filho, e o filho diz, hoje eu não vou, eu tenho tal jogo para jogar, eu tenho isso para fazer. E muitas vezes o pai de família está dizendo, não, se tu não vai, nós vamos junto contigo. Então há um contentamento na área espiritual onde ela não deveria estar. Jeremias está ensinando, se eu descer a casa do oleiro, eu escutei ele aqui, mas lá ele tem mais para mim. Lá realmente ele vai me passar uma mensagem que é de direcionamento. E nós estamos muito focados em, muitas vezes, pensar alguma coisa e dizer, o Espírito Santo tem falado comigo, o Espírito Santo tem me direcionado para aqui, me direcionado para lá, mas nós estamos estagnados. E o que Deus quer nesta noite é trazer para estas famílias que estão aqui neste domingo com frio, eu quero falar mais. Eu não vou só falar mais. Vai ter famílias aqui que vão sair daqui impactadas para um extraordinário de Deus. Eu profetizo. A sua vinda a este lugar não vai ficar somente em um culto, mas vai ficar em uma promessa. Deus vai te usar. O problema é que quando Deus está falando com Jeremias, e aí a gente vê que ele não se contenta em só ouvir ali. E aí eu fico pensando, pastor Luciano, o ensino médio, para nós, o ensino médio, quando concluímos o ensino médio, nós queremos um ensino superior. Se o nosso carro é 2005, nós queremos um carro, e assim por diante. Nós estamos na nossa vida pessoal sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais e querendo mais. E você já parou para pensar que quando você passa meia hora do horário do almoço, é meio-dia, e aí passou meia hora do horário do almoço, alguém vem correndo e diz assim, meu Deus, o almoço não está pronto ainda? Eu tô quase morrendo de fome. Alguém aqui? Tem, né? Se a pessoa ficar um dia sem comer, a pessoa é capaz de chegar e dizer assim, meu Deus, eu tô morto de fome. É ou não é? Conhece alguém? Mas aí você
Mas aí a gente não vê essa mesma intensidade nas palavras quando se trata de: meu Deus, eu não orei hoje. E aí ninguém diz: eu estou morrendo de vontade de orar. Alguém fala? Ninguém fala: eu estou há um dia sem ler a Bíblia, meu Deus. E aí você vai para casa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aí no domingo você traz a Bíblia para dentro da casa do Senhor. E aí você abre a Bíblia e lê um pouquinho que o pastor trouxe, a palavra introdutória, quem pregou, e aquilo é o suficiente. O pastor Luciano estava falando: não adianta ter uma Bíblia debaixo do braço, você precisa conhecer as verdades aplicadas por Deus aqui. Porque uma pessoa que não se aplica na palavra é uma pessoa que não tem base, é uma pessoa que não está ligada na rocha. Ele fala: olha, eu vou comparar um homem que lê as minhas palavras e as pratica como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento forte, veio o rio, mas não derrubaram, porque aquela casa estava firmada. Mas o problema é que nós estamos tão contentes com a nossa vida espiritual que só ler a Bíblia enquanto alguém está trazendo uma mensagem aqui já é o suficiente. Mas nesta noite Deus está nos despertando para viver algo espiritual novamente, para voltar a dizer: eu tenho saudade de orar, eu tenho saudade de jejuar, eu tenho saudade de me edificar a minha vida na palavra de Deus. Já está dizendo: olha só, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó está dizendo aqui que conhecer o Senhor é isso aqui, é apenas as orlas dos seus caminhos. Aquilo que eu e você conhecemos é só isso, é só a orla dos seus caminhos. Sabe o que eu estou dizendo aqui com essa palavra? É que nós precisamos realmente voltar a conhecê-lo de verdade. Não dá mais para nós virmos aqui na casa de Deus, levarmos uma vida normal, sairmos daqui normal, não. Nós precisamos viver novamente a origem de conhecer o Senhor, de buscar, de querer conhecer o Senhor. Como falar de alguém que nós não conhecemos? Como testemunhar sobre alguém que nunca fez nada por nós? Mas nessa noite Deus está dizendo para esta igreja: é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar. Olha para quem está do teu lado e diz: olha, minha família, tu vai junto comigo nessa, mas nós vamos voltar. Nós vamos voltar a sentir a presença de Deus junto. Nós vamos voltar a orar, nós vamos voltar a jejuar, nós vamos voltar a ler a Bíblia junto com os nossos filhos. A família é projeto do Senhor, mas enquanto nós estivermos contentes com a situação que nós estamos levando, a depressão vai chegar, a ansiedade vai chegar, a tristeza vai bater na tua porta. É pedir ao Senhor: Senhor, nos leva a um nível mais profundo de intimidade contigo. Senhor, tu és incomparável, o teu nome é maravilhoso, e nós precisamos te conhecer mais, nós precisamos te desejar mais. Tu precisa ser o centro da nossa adoração, tu precisa ser o centro da nossa família. Mas o problema é que nós estamos tão desenfreados pela nossa vida material, que nós muitas vezes conseguimos sair da nossa casa e não conseguimos tempo para dobrar o joelho e para dizer: Senhor, obrigado porque tu me permitiu acordar nesta manhã. O problema é que nós estamos tão ocupados com a nossa rotina que nós conseguimos sair para o trabalho, e lá no trabalho, às vezes no carro, às vezes talvez aonde você está trabalhando, você não consegue dizer: Senhor, obrigado por este trabalho. Quando você está almoçando, muitas vezes a gente não consegue parar para agradecer pelo alimento e dizer: Deus, muito obrigado porque tua boa mão amiga tem me sustentado até aqui. Quando você chega em casa, você talvez não consegue dobrar o joelho para agradecer e dizer: Senhor, obrigado pela família que tu me deste, obrigado pelos filhos que tu me deste. O problema é que nós estamos tão cheios daqui da terra, nós chegamos em casa, a nossa família não é suficiente, a nossa esposa já não nos contenta mais, os nossos filhos já: olha, por favor, tu está me incomodando, menino, por favor, eu estou cansado, preciso tomar um banho, sai daqui. A verdade é essa: nós estamos deixando de valorizar aquilo que Deus nos deu para almejar aquilo que Ele não nos deu até agora. Mas eu quero dizer para você, nesta noite nós vamos sair daqui com o nosso coração cheio de vontade de adorar ao Senhor, de conhecer mais profundo quem é Ele, de viver as promessas dEle. Aleluia! Oh Espírito Santo, só quem está sentindo a presença de Deus, levanta a tua mão, dá glória a Deus, diz: Senhor, eu quero sair daqui diferente do que eu entrei, eu quero sair daqui impactado pelo teu poder, Espírito Santo de Deus. E desci à casa do oleiro,
Quem é que desceu a casa do oleiro? Jeremias desce a casa do oleiro. E quantas vezes você recebeu um convite de Deus para ir até um determinado lugar e você não foi, porque tinha medo da frustração? Eu sempre falo que um convite, uma carta, ela pode ser a carta mais bonita, a carta convite mais linda que você recebe, mas se ela não for, se você não chegar até o local destinado daquele convite, aquilo lá, ele perde totalmente o valor. Agora eu pergunto para você, quantas vezes você recebeu um convite da sua empresa, de amigos, de tantas pessoas, e você chegou lá, você não se perguntou, você não perguntou para Deus: Deus, será que eu devo, será que eu não devo? Às vezes nem a esposa sabia, às vezes nem o esposo sabia, às vezes nem os filhos ficaram sabendo. O convite chegou e você simplesmente decidiu: eu vou ir até lá, porque eu quero isso, eu almejo isso. E aí quando você chegou lá, você deu com a cara na porta. Você saiu de lá frustrado porque não era aquilo que te ofereceram. Você saiu frustrado porque aquele lugar não era o lugar para você estar. E muitas vezes você chegou naquele lugar e saiu de lá arrebentado porque você estava no lugar errado, na hora errada, mas você não perguntou para Deus se aquele convite era dele. Você não perguntou para a esposa, não perguntou para os filhos, não perguntou para o esposo, não perguntou talvez para o pastor da sua igreja, mas você se frustrou. Jeremias, quando vai à casa do oleiro, ele não chega lá, poderia ter chegado lá, e quando se deparado de frente com o local aonde era destinado, chega lá, tem uma porta grande de ferro, uma placa escrito assim: aqui olaria fechada. Ele poderia ter chegado lá e encontrado uma placa dizendo: olaria mudou de endereço. Mas quando Jeremias chegou lá, Jeremias encontrou o quê? A olaria aberta. Ele encontrou quem? O oleiro trabalhando, aleluia. Ele está dizendo nesta noite para você: todo convite de Deus, você não precisa se preocupar, que você não vai se frustrar. Aquilo que vem da parte de Deus não vai te entristecer. Aquilo que vem da parte de Deus não vai deixar você cair em armadilha. Aquilo que vem da parte de Deus é para fazer você crescer. E nessa noite é isso que Ele quer. Há convites aqui. Há convites de Deus sendo esparramado nesta igreja. Está dizendo: filho, é hora de voltar. Mas o nosso problema é que nós estamos tão contentes com a área espiritual, que quando é para Deus, quando o convite é de Deus, a gente fala: se for da vontade de Deus, se aquele irmão tocar em tal nota, eu vou. Se o porteiro, quando eu chegar e ele me abraçar de um jeito diferente, é de Deus. Quando é para as coisas nossas, nós não perguntamos, nós queremos. Meu Deus, aleluia. Eu sinto um temor para falar isso. Quando é nossos desejos, quando é as nossas vontades, eu não preciso perguntar para ninguém. Mas quando é Deus dizendo: eu quero, filho, eu quero você, eu quero isso, eu quero essa renúncia. Aí você diz: não, se for da tua vontade, Deus, Deus não erra. Quando Ele fala vai, tu vai chegar lá e tu vai encontrar aquilo que Ele falou. Quantas vezes Deus falou a sua vida espiritual, você podia estar a um nível muito mais avançado. Eu não estou falando aqui de hierarquia, eu estou falando aqui de um nível espiritual que Deus tem para a tua vida. Deus tem algo para a tua vida, Deus tem algo para a tua vida. O problema é que nós estamos retrancados. Alguém já lhe falou que a vida aqui, se você pegar uma corda de 1000 metros, por que não dizer infinito? Porque não tem infinito. E você pintar só uma pontinha, 10 centímetros dela de vermelho, alguém vai te perguntar: olha aqui, olha, tá vendo aqui? Essa é a vida de um cristão, essa é a vida de um homem, de uma mulher aqui na terra. A vida dela é só esse pintinho vermelho que tem aqui, é só essa pontinha. O restante é a eternidade. Essa corda, se é para cima ou ela é para baixo. Mas nós estamos tão desenfreados, correndo com coisas banais aqui. E Deus está dizendo, olha para baixo e está dizendo: o que eles estão fazendo? É um dia. Porque para Deus 1000 anos é um dia. Ele está dizendo: eles acham que estão vivendo quanto tempo? Você já parou para pensar que você pode sair daqui e Deus dizer: é a tua hora, é agora. E nós estamos vivendo para quê? Salomão dizia assim: vaidade, tudo vaidade. O rio continua correndo da mesma forma, o sol continua se pondo, as montanhas ainda estão lá, e não há nada que nós fizemos aqui que já não foi feito um dia. Então Deus está nos chamando nesta noite para dizer: o que nós precisamos lutar é para a nossa eternidade. É a nossa eternidade que é preciosa.
É a nossa vida aqui, aquilo que nós buscamos aqui, que vai definir o que nós seremos na eternidade. Para qual lugar que nós vamos? Então Jeremias, ele vai e desce a casa do oleiro. Ele desceu a casa do oleiro. E você imagina que se Jeremias não tivesse atendido o convite, ele teria invalidado aquilo que Deus deu. E quantas vezes nós invalidamos aquilo que Deus tem para a nossa vida? Mas nesta noite Deus está te despertando a convites que ainda tem tempo de você tirar da gaveta. Há cartas, convites que estão há muito tempo em uma gaveta, mas ainda você tem tempo de chegar no destino que Ele te prometeu. Mas faça isso hoje, porque amanhã a gente não sabe mais se vamos estar aqui. E ele desceu à casa do oleiro, e o oleiro estava trabalhando a sua obra sobre as rodas. Porque ele desceu, ele viveu. Porque ele desceu à casa do oleiro, porque ele conseguiu entender o que o convite representava. Ele viu Deus falando através de uma imagem. Deus quer falar com muita gente aqui. Não pense que Ele vai falar através de uma bola de fogo, que um anjo vai descer aqui e vai falar com você. Não, você está aqui, você já está vendo o poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus. Meus irmãos, eu quero rapidamente, que as horas têm passado, e eu não vou me estender, eu quero que vocês se coloquem em pé neste momento. Mas eu quero que vocês se coloquem em pé, mas prestando atenção, porque ainda não terminei. Preste muita atenção. Deus está nos chamando para algo grandioso, amém? Deus falou com você, assim como Deus falou com Jeremias. E você lembra da sunamita, quando ela vê o profeta passando, e ela diz assim: olha, esse aí quem está passando verdadeiramente é um homem. Ela falou para ele: ó, verdadeiramente é um homem de Deus. E aí ela convida o profeta para se assentar à sua mesa e comer pão. Ela convida o profeta para sentar na sua mesa e comer pão. Se fosse eu, já esperava a segunda parte. Não, porque ela chamou da segunda vez e falou assim: agora eu vou te dar um quarto. Dentro do quarto vai ter uma cama, vai ter uma mesa, vai ter uma cadeira, vai ter um candeeiro. E o nosso maior problema é que nós queremos grandes mensagens, mas nós não conseguimos nem ter a primeira parte, que é sentar à mesa e comer o pão. Quando a sunamita está dizendo: profeta, vem aqui, senta na minha mesa, porque o que nós vamos comer é pão, ela está dizendo: primeiro, antes de ganhar o extraordinário, nós precisamos partir do princípio da comunhão. E Deus está nos chamando para isso, que a igreja aqui, pastor Luciano, nós precisamos primeiro sentar à mesa. Deus tem grandes coisas, mas esta igreja ela vai continuar avançando quando todos sentarem à mesa e compartilharem o pão. Nós queremos grandes coisas, mas nós não conseguimos as pequenas coisas. Deus estava dizendo: olha, eu tenho um quarto, eu tenho uma mesa, eu tenho uma cama, eu tenho um candeeiro, eu tenho uma cadeira, eu tenho tudo que você precisa e necessita para a sua vida. Mas a primeira parte, e o que eu mais busco, é que os meus filhos tenham comunhão. Nesta noite eu quero convidar você que quer viver algo diferente, aumentar o nível espiritual da sua vida, não emocional. Gente, eu não estou agindo na emoção, e você não pode agir na emoção, porque agindo na emoção você vai sair daquelas portas para fora e vai continuar a mesma coisa. Eu estou convidando vocês para nós comermos pão, nós iniciarmos o primeiro passo da comunhão, dizer: Senhor, eu não estou contente em só te ouvir aqui, ali ou lá. Eu quero muito mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero que você saia do seu lugar. Vem aqui na frente e diz: Deus, eu quero me entregar a Ti completamente para o extraordinário. Eu quero viver o mais, eu quero viver o mais. Eu quero poder incendiar corações. Eu quero poder fazer algo a mais na Tua obra, na Tua casa. Eu estou cansado de viver o raso. Eu estou cansado de viver a água aqui nos tornozelos, dos joelhos. Eu quero mais. Sabe o que Deus está nos chamando? É para renúncias. Sabe aquilo que você mais gosta, mas você sabe que aquilo está te afastando de Deus, sabe? Sabe? Alguém sabe aí? Olha para dentro de você. Tem algumas coisas que Deus está dizendo: eu quero mais. Mas para mim te alcançar o quarto, a mesa e assim por diante, eu preciso que você renuncie aquilo que você está levando como normal. Porque aquilo que é normal para você impede o extraordinário de Deus. Deus me trouxe nessa noite para dizer: eu tenho muito projeto aqui. Pregadores, cantores,
Homens usados por Deus. Uma igreja gigante que vai para um templo bonito. Uma igreja que daqui a pouquinho vai estar sendo mais conhecida ainda dentro de Capão e na região. E não por causa do templo, pastor Luciano, mas porque um dia um pastor resolveu trazer a palavra verdadeira aqui para dentro. É tão difícil, pastor Luciano. É difícil, né? Só pregar a palavra, né? É difícil. Porque só pregar a palavra, às vezes não vai ter a multidão que nós esperávamos que tivéssemos. Mas aqui tem pessoas que estão crescendo com estrutura, com base. E Deus está dizendo, depois desta noite, o convite está lançado. Desce a casa do oleiro. Se você se dispor a descer a casa do oleiro, eu vou te mostrar mais daquilo que você está acostumado a ver. Aleluia. Feche seus olhos aí onde você está. Com seu coração, com a sua mão no seu coração, com a sua mente realmente voltada para aquilo que você quer. Nós vamos estar orando e pedindo a graça de Deus aqui. Deus, nós estamos diante da Tua presença. A Tua palavra foi pregada. Eu não aumentei um tio, eu não tirei um tio. Eu falei exatamente aquilo, Senhor, que Tu queria para esta noite, Pai. Portanto, há pessoas que chegaram até aqui à frente que querem ser impactadas pelo Teu poder. Há pessoas aqui que têm projetos, têm promessas. Há pessoas aqui que chegaram, Senhor, e talvez elas estavam desacreditadas acerca da sua vida espiritual. Mas Tu me trouxe aqui nesta noite para alertá-los que o oleiro ainda continua trabalhando, aleluia. Que o oleiro ainda continua trabalhando a sua obra sobre as rodas. O oleiro ainda continua trabalhando, o oleiro ainda continua trabalhando. A olaria não fechou, a olaria não fechou. E pessoas que aceitaram esse convite vão sair aqui desta noite cheias do Teu poder, cheias da Tua graça. Famílias que estavam, Senhor Jesus amado, à beira de um colapso, hoje vão ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Tocadas pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo se movimenta no nosso meio. Há pessoas que há muito tempo não falam em línguas estranhas. Há pessoas que há muito tempo, Senhor, não sabem o que é ser renovada com a Tua glória. Mas incendeia, nós precisamos desse renovo. Nós precisamos desse renovo, obreiros. Nós precisamos desse renovo. Nós precisamos ser renovados. Começa a passar aqui agora, Senhor. Começa a passar aqui, Senhor. Aqui tem jovens aqui, Deus. Aqui tem jovens que já estão chorando, Senhor. Tu nunca mentisse acerca de promessas, Deus. Então começa a passar com a Tua mão aqui, Senhor Jesus, e movimentar corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abraça alguém.